acham que é legal dormir pouco, porque elas acham, por exemplo, que dormir é perda de tempo. Só que todos os animais que a gente conhece, eles dormem. Sabe aquelas aves migratórias que vão atravessar o continente e tal? Aquelas aves dormem voando. Elas dormem um lado do cérebro de cada vez. Que bizarro isso. É bizarrésimo. Mas até isso precisa acontecer. O sono, se ele não fosse extremamente importante, ele provavelmente seria o maior erro da natureza. Porque é um momento que você fica extremamente vulnerável, né? Você teoricamente perde tempo. Só que assim, ele é o preço que a gente paga pelo desempenho cognitivo no dia seguinte. Então, assim, eu recebo muito paciente que fala assim, eu tô preocupado, minha memória tá falhando, não sei o que lá. Como tá seu sono? Não, meu sono não é isso, mas minha avó teve Alzheimer. Não, mas como tá seu sono? Não, mas você não tá entendendo. Minha avó, ela teve Alzheimer. Eu falo, cara, seu sono tá como? Não, tá uma droga, mas não é esse o problema que eu tô te falando. É esse o problema que você tá me falando. Pô, é sempre assim, é uma das características mais típicas, tipo sono, transtorno de ansiedade, tudo isso ferra com a memória. Na verdade, o que as pessoas chamam de memória geralmente não é exatamente memória, né? É mais concentração. Podemos entrar nisso também. Sabe aqueles déficits, tipo, você vai pra cozinha, o que eu vim fazer aqui? Porra, sei bem. Top. Isso vem melhorando. Boa. Com mudanças de hábitos e tal, mas eu já sofri bastante disso. Mas sabe um rolê que é legal? É assim, eu não sei nem se tá certo falar isso na primeira consulta. Talvez algum médico ache que eu não deveria falar. Isso é a opinião de cada um, né? Eu gosto de falar. Que assim, a pessoa vem muito desesperada, achando que ela vai ter Alzheimer, porque a avó teve, porque o pai teve, porque a mãe não sei o que lá. Falou, você percebe que sua memória tá ruim? Percebo. Provavelmente não é Alzheimer. Como assim? Tua mãe percebia? Não. Sua mãe ficava brava quando você falava que a memória dela ficava. Quem tem Alzheimer geralmente tem a nosognosia, que é a não percepção da própria doença. Ou seja, a pessoa esquece do próprio esquecimento. Ela esquece que ela esquece. Então, Alzheimer é uma doença que é muito bad pra família. Mas pra pessoa, ela tá tranquila. A pessoa tá muitas vezes tranquila. Porque... Ela nem sabe. Não. E se você tentar falar pra ela, ela não vai acreditar, vai ficar brava. Vai ficar brava e brigar contigo. Porque ela não tem a percepção de que ela tá esquecendo. Eventualmente, pontualmente, ela pode até perceber que tem alguma coisa e aí depois ela esquece disso de novo e volta a não perceber. Entendeu? Você pergunta, tipo, dona Maria, como é que tá a memória? Ai, tá ótima. O resto tá meio ruim, né, doutor? Mas a memória, tá ótima. Ela tem certeza, porque ela não percebe a falha. Quem percebe a falha é exatamente quem a memória funciona para perceber a falha. Porque você começa a fazer um treco chamado hipervigilância da memória. Você começa a ficar tão preocupado que você começa a prestar tanta atenção na sua memória que você começa a perceber que cada microfalhazinha e você começa a gastar muito da sua capacidade cognitiva para se autovigiar. E aí você acaba limitando a sua capacidade cognitiva. A gente tem um tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho, que é uma memória de duração muito curta, mas não só é curta, como ela armazena pouca coisa. Então você não consegue armazenar muita coisa. É o que acontece quando você vai para a cozinha e esquece o que você está fazendo. Como você só consegue, por exemplo, eu aqui na memória de trabalho, eu tô olhando para você, eu sei que eu tenho o microfone aqui, eu sei que tem essa tampinha aqui, eu sei que tem a minha água aqui. Agora, tipo, qualquer outra coisa, meu celular tá ali, eu nem lembrava. Eu já tinha esquecido, já tinha ido embora. Por quê? Porque tava na memória de trabalho quando eu coloquei ele ali em cima. Então, assim, não vai estar. A hora que você vai para a cozinha, o que acontece? Você muda esse padrão de informações para as novas informações que você chegou. Só que quando você está com muita coisa na cabeça para fazer, essas coisas acabam perdendo espaço para as novas que você... Nessa memória de trabalho. Exato. Ela é muito limitada, ela não consegue agrupar. Na verdade, ela agrupa, é uma técnica que ela usa, mas ela não consegue comportar muitas coisas. Inclusive, aí ela usa o agrupamento. Ela pega... Porque tem outro lado, você entrou na cozinha e esqueceu. Aí o que você faz? Você volta tipo, pro quarto, aí você lembra. Por quê? Porque ela agrupa. Você sabe, era algo que eu estava fazendo no quarto. É como se você entrasse no quarto e ela abrisse de novo a caixinha do quarto com as informações do quarto e ela recupera aquelas informações. Quem nunca esqueceu onde pôs o celular? Isso, exato. Aí tipo, você fala, caralho, tô procurando, não tô achando. Aí você entra no quarto, parece que vem um flashback de onde você pôs. Lembrei, tá ali. É isso, você abriu aquela caixinha. Já que ela não conseguia pegar as memórias em separado, ela formou um grupinho de memórias e colocou ali e falou, tipo, esse aqui é o grupinho do quarto. Se precisar, depois ele volta no quarto e olha. Entendeu? Então essa coisa de, vou voltar a refazer meus passos, que é uma coisa que, sei lá, minha mãe me fala desde que eu sou criança, faz sentido e dá certo. Por causa disso, você consegue reativar. E tem a ver com outras coisas também, com o negócio que a gente chama de primer da memória, que são fragmentos. Não sei se você tá ligado disso, isso é uma coisa muito legal aqui.
Todas as nossas memórias são falsas. Todas, 100%. Como assim? Elas são falsas, absolutamente falsas. A gente não grava tudo que a gente vê. A gente grava fragmentos. Então, assim, você pode lembrar de uma cena, mas você não vai lembrar do conjunto completo. O que foi falado, o que você sentiu, que cheirou, tudo, você não consegue. Então, cada vez que você revive aquela memória, é como se fossem vários pequenos... Sabe, pô, tu gosta de audiovisual, como era o cinema antigo, né? Era um monte de quadro estático que você passava rápido. Aham. É mais ou menos isso. Então, assim, quando eu tenho um monte de quadro, eu crio um filme. Agora, quando eu tenho poucos quadros, eu tenho que preencher esses buracos. Você queria só um trecho ali, às vezes com faltas ainda, né? Geralmente é cheio de faltas. Então, assim, pode ser falta de vídeo, falta de áudio, falta de alguma coisa. E aí o seu cérebro, ele meio que completa esses buracos para você perceber, para você não perceber que aquilo tá esburacado. Porque senão você teria uma sensação meio de loucura, né? Nossa, eu não lembro de um pedaço, eu não lembro de outro. Então ele cria uma espécie de contínuo, ele faz uma confabulação das memórias. E cada vez que você revive aquela memória, uma nova memória é produzida e aquilo é mais solidificado, por assim dizer. Então você vai criando, na verdade, completando. Por isso que é muito comum, com certeza tem algum amigo que você já foi discutir, você falou, mano, é isso, é desse jeito, eu lembro. Ele falou, não, cara, é isso, é desse jeito, eu lembro. Quem nunca? E vocês ficaram, tipo, brigando. Ele falou, mano, o cara tá inventando os rolês. Tipo, ele tá, o cérebro dele tá, e o seu também. Então, Mas os dois acreditam, né? os dois têm certeza absoluta. É tipo, se você falar que tá mentindo, o cara briga. Por quê? Porque na cabeça dele ele lembra de tudo. Porque aquela é uma ilusão, por assim dizer, que o cérebro dele criou de todo aquilo que aconteceu para que ele fique em paz com aquela memória. Porque senão ele ia ficar completamente perturbado. Achando que é maluco. Exato. Ele, pô, eu lembro de um pedaço, não lembro de outro, não vai saber o que fazer, ele não vai, mas e aqui? Então é melhor pro seu cérebro ter memórias falsas, mas que não te impeçam de fazer alguma ação, do que ter buracos que te impeçam alguma ação. Ah, mas como ele sabe disso? É um trequinho chamado evolução. Provavelmente quem tinha os buracos não selecionou. E a gente tá aqui hoje porque esse mecanismo foi evolutivamente satisfatório.